Olá pessoal, tudo bem? Só alegria. Vou falar sobre uma pergunta que eu recebi, uma mensagem no direct, que diz respeito aos livros que eu gosto, ou livros que eu sou apaixonado. A pergunta, na verdade, falava assim: professor, quais são os livros que você ama? Eu vi a pergunta e pensei, gente, pensa numa pergunta difícil. Porque cada livro é um livro e tem uma perspectiva, não dá para comparar o incomparável, vamos assim dizer. Mas eu gostei da pergunta e eu peguei aqui 4 livros que foram impactantes e são impactantes para mim, porque são livros que eu sempre leio e releio. Quem já viu os meus livros sabe que os livros que eu vou lendo, eu vou fazendo tipo uma remissão na última página dos pontos principais. Por isso que a releitura fica mais fácil, porque, por exemplo, eu pego aqueles pontos que mais me chamaram a atenção na primeira leitura ou nas leituras anteriores e vou especificamente a eles. Não vou comentar sobre os livros, fazer só algo muito rápido, mas vou citar aqui 4 livros que são impactantes para mim. Primeiro, esse livro, As Brasas. É um livro impactante porque ele trata de amizade, de solidão, de traição, de ingratidão, de amor, tudo nesse livro. É uma relação de 2 amigos, eu não vou dar spoiler do livro, de 2 amigos que num determinado momento se romperam e 30 anos depois eles se reencontram da idêntica forma que foi da última vez, numa mesa de jantar, com a mesma refeição, no mesmo horário, e vão colocar em pratos limpos tudo o que aconteceu entre eles naquela época, naquele rompimento. Fica a dica, um livro diferenciado. Esse livro, Antes que o Café Esfrie, é daqueles livros que você precisa de um lencinho do lado para você ler, porque é um livro que transborda de emoção. Também não quero dar spoiler do livro, mas esse livro tem a ver com a nossa vida, com aquilo que a gente gostaria de ter falado para alguém e não falou. Então, Antes que o Café Esfrie, o nome do livro é porque você tem o direito de voltar no tempo e falar para uma determinada pessoa algo que você queria ter dito e você tem o curto espaço de dizer antes do café esfriar. Só que detalhe, isso que você vai falar não vai mudar o presente e, não vou mais falar do livro, mas é um livro muito triste. É triste, mas enriquecedor. Não é triste de te deixar deprimido, não, é triste por nos fazer pensar sobre a nossa vida, sobre os nossos comportamentos e sobre aqueles momentos que a gente deveria ter falado algo para a pessoa, falar que gosta dela, falar que ama, falar que sente falta, falar que sente saudade. O tempo passa, você não fala e talvez não exista mais a oportunidade de falar porque aquela pessoa já se foi. Esse livro trata disso. Fica a dica. Um outro livro que eu gosto muito é esse, O Velho e o Mar, de Hemingway. Também é um livro super interessante, é um clássico e eu gosto dele pelas características e pelo modo como esse pescador sofre. Não sei se a palavra seria isso, ou que ele vive nessa pesca, na solidão dele em alto mar, quando consegue pegar o peixe que ele sonhava pegar na vida e a luta dele com o peixe, uma luta honesta, uma luta justa entre ele e o peixe que ele sempre quis pegar. E o desfecho é também impactante e ele nos faz pensar muito sobre como a gente leva a vida e sobre as lutas que nós temos no dia a dia com aquilo que a gente sempre quer alcançar e talvez quando a gente alcança já não é mais o momento de desfrutar o alcançado, vamos assim dizer. É uma linguagem muito seca, muito reta, viril. Um livro que nós precisamos de ler. Uma leitura simples e ainda tem figurinha. E por último, não menos importante,
Esse livro já comentei sobre ele em outras oportunidades. O Anel de Giges é outro livro que eu gosto muito, é outro livro que me faz pensar muito, porque o Anel de Giges é um mito filosófico, que é o mito de nós colocarmos o anel no dedo e ficarmos invisíveis. O que nós faríamos ou deixaríamos de fazer se fôssemos invisíveis? Tem relação direta com a ética, com a moral, com o nosso dia a dia. Você já parou para pensar o que você faria ou deixaria de fazer se você fosse invisível? Não é impactante? Esse livro trata disso. Essas são algumas leituras que eu indico a vocês. Se você não leu nenhum desses livros, ou se já leu, releia-os, porque são livros que mexem com a gente. Eu gosto de livros assim. Eu tenho vários outros e talvez em outras oportunidades a gente converse sobre outros livros. E você? Me indique um livro que te impactou, que eu faço questão de ler e depois a gente comenta junto.